Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje é 18 de junho de 2021, sexta-feira. Eu sou o Jeremias Gomes e a gente vai conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje vamos falar sobre a pandemia que está impulsionando o plantio e importação de maconha. Olha, vamos falar também sobre o projeto de lei 819 de 2019, que trata da divulgação dos custos e também da base para a formulação das tarifas do transporte público urbano por ônibus em todos os municípios do estado. Outro assunto importante, vamos abordar o crescimento dos golpes em aplicativos bancários. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a repórter Priscila Silvério, que traz as informações, assuntos mais importantes do Parlamento Paulista. Daqui a pouquinho você vai acompanhar, ela vai entrar ao vivo para trazer as principais notícias do dia. E olha só, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, vai continuar à frente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. A vice-presidência ficará a cargo do deputado Barros Munhoz, do PSB. Os parlamentares foram escolhidos de maneira unânime pelo grupo e vão comandar o Conselho até o final desta legislatura. Em reunião especial realizada em ambiente online, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, foi reeleita para o cargo de presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu quero agradecer a confiança de vocês, queremos trabalhar com muita seriedade, sem nenhum tipo de viés, né? Para que a gente possa continuar mantendo a imagem da ética, uma comissão que age com justiça, respeitando as diferenças ideológicas, mas se atendo unicamente à questão da justiça. E retornar o respeito na nossa Assembleia, né? Nós possamos ter instrumentos de diálogo, de pacificação, para que a continência verbal possa ser mais contida. Para a vice-presidência foi eleito o deputado Barros Munhoz, do PSB. Me colocar inteiramente à disposição dos companheiros e da Assembleia Legislativa, que merece sempre o nosso empenho e a nossa dedicação. Muito obrigado e me sinto honrado, Maria Lúcia, de ser vice-presidente. A todos um grande abraço e felicidades a nós e à nossa querida Assembleia. O colegiado tem como objetivo zelar pelo cumprimento do Código de Ética e Decoro Parlamentar e do regimento interno, além de preservar a dignidade do mandato parlamentar. E olha, a semana termina com uma triste constatação. O Brasil volta a registrar tendência de alta das mortes por Covid. Foram 2.335 óbitos em um período de 24 horas, registrados até às 8 horas da noite desta quinta-feira. Já são mais de 496 mil brasileiros que perderam a vida para o novo coronavírus. 17 milhões e 700 mil pessoas já foram contaminadas desde o início da pandemia. Estes dados são das secretarias estaduais de saúde. Essa tendência de alta nas mortes por Covid acontece pela primeira vez em 2 meses. Desde o dia 12 de abril até a última quarta-feira, a curva apontou estabilidade ou queda. E nos últimos 29 dias, a tendência se manteve estável. 9 estados aparecem com tendência de alta nas mortes. São Paulo voltou a esta lista. Os números preocupam também no Paraná, Amapá, Roraima, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Maranhão. Quase 84 milhões e meio de brasileiros já foram vacinados, 60 milhões deles com a primeira dose e 24 milhões já com a segunda dose da vacina. Nesta quinta-feira, o Brasil registrou pela primeira vez a vacinação em mais de 2 milhões de pessoas em um único dia. A cidade de São Paulo inicia nesta sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 52 e 53 anos. É obrigatório apresentar comprovante de residência na capital. Na terça passada, a Prefeitura lançou o Filômetro, página online que mostra a situação de espera nos postos de vacinação contra a Covid-19 que estão em funcionamento na cidade. Toda a rede de postos vai estar em operação para a vacinação. As 468 unidades básicas de saúde, as UBSs, megapostos com acesso a pedestres, postos que funcionam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras. A vacina também está disponível nas AMAs,
integradas, unidades do Serviço de Atenção Especializada, o SAI, e também nos centros de saúde. Adultos com mais de 18 anos sem comorbidade vão poder se inscrever a partir desta sexta-feira na lista da Xepa, da vacina contra a Covid-19 das Unidades Básicas de Saúde, a UBS da cidade de São Paulo, conforme o novo instrutivo da Prefeitura. Para incluir o nome na lista de espera da vacinação contra a Covid, a chamada Xepa, Unidades Básicas de Saúde, as UBSs da capital paulista solicitam um documento com foto, carteirinha do Sistema Único de Saúde, o SUS e comprovante de endereço. A inclusão deve ser feita pessoalmente. Chamada Xepa, a lista de espera visa não desperdiçar doses remanescentes da vacina contra a Covid-19. Agora sim, a gente vai falar com a repórter Priscila Silvério, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Não sei se a gente está com o áudio da Priscila, acho que estamos. Vamos ver se eu tenho um retorno aqui da nossa produção. Oi, Jeremias, me escuta agora? Sim, estou ouvindo, pode falar. Bom dia, Jeremias, bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Vou falar um pouquinho do que acontece aqui na casa. Olha, às 9 horas da manhã começou uma audiência pública, seminário estadual do PNAE, Alimentação Saudável e Produção da Agricultura Familiar. PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aconteceu em ambiente virtual e a solicitante deste evento, a deputada Márcia Lia, do PT. Ela é a coordenadora da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural. Olha, ela falou, então, no comecinho ali da audiência pública, que o programa de alimentação escolar deve estar na pauta de todas as atividades, tanto da educação quanto da agricultura familiar, que é a obrigação do Estado garantir a segurança alimentar das crianças, e pediu aos municípios que cumpram a lei que exige a compra de 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Às 6 horas da tarde, tem outro evento, ato solene contra a implantação autoritária do PEI. O PEI é o Programa de Ensino Integral, ou, como a gente escuta bastante também, modelo nacional, o modelo de escola de tempo integral. Esse evento foi solicitado pelo deputado Carlos Janazzi Pixol, vai acontecer em ambiente virtual, então é possível assistir pela Rede Alesp e também assistir, acompanhar ao vivo pelo canal da TV Alesp no YouTube e até rever esses e outros eventos lá no canal. É só seguir a gente. Jeremias. Muito obrigado, Priscila, trazendo aí a agenda para a gente. Olha, por iniciativa da deputada Marina Elou, da Rede, foi realizada uma audiência pública sobre o projeto de lei 306/2021, que estabelece prioridade para grávidas, lactantes e puérperas com ou sem comorbidades no Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. A reportagem é da Tayana Conrad, a gente vai acompanhar. Participaram do evento médicas, pesquisadoras e representantes da Defensoria Pública. O objetivo do encontro foi discutir a importância da vacinação para mães e bebês. A deputada Marina Elou explicou sobre a proposta. E hoje a gente está aqui numa audiência pública muito especial, junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para discutir o tema, pautar e levar encaminhamentos daqui para que a gente possa avançar tanto na vacinação de grávidas e puérperas, que já é dentro do plano estadual de imunização, mas que a gente ainda enxerga e observa entraves na forma que tem sido feita em vários municípios do estado e na inclusão imediata de lactantes. Eu só fazer um recorte, assim, a gente vai falar aqui com muitas especialistas, vai ouvir bastante as questões científicas e técnicas que embasam esse pleito tão justo, mas para mim tem um outro elemento que eu gostaria de compartilhar, que esse é um pleito muito fundamental na nossa busca por sair da invisibilidade.
A doutora Nálida Coelho, representante da Defensoria Pública, falou sobre os estudos de mortalidade materna por Covid-19, que comprova o risco da doença em gestantes com ou sem comorbidades. Já existem um conjunto de estudos que sugerem que as gestantes infectadas pela Covid-19 têm um risco maior de internação, né, em UTI, maior probabilidade de necessidade de ventilação mecânica e maior probabilidade de morte. Em 2020, saiu um estudo dando conta de que quase 80% dos índices de mortalidade materna por Covid-19 no mundo eram aqui no Brasil. Esses dados, eles continuam sendo bastante elevados e estão sendo monitorados aí pelo Observatório de Mortalidade Materna da Covid-19, e depois a doutora Rossana, que é a coordenadora desse observatório, pode dar maiores detalhes em relação a isso. O fato é que somente as medidas de proteção, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, além da vacinação em massa, são as únicas formas cientificamente comprovadas para reduzir essa mortalidade e a contração da Covid-19 em estados mais graves. A doutora Magda Carneiro Sampaio, pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, comentou sobre algumas evidências científicas de que a vacina em gestantes pode trazer muitos benefícios ao bebê e não oferece risco nenhum ao feto, independente da idade gestacional. Colhemos uma amostra de leite antes da primeira dose, no momento da primeira dose, então é a semana 0, e a seguir todas as semanas por 8 semanas e 10 mães que continuaram a amamentar por mais tempo, colhemos agora em maio, 4 meses depois da primeira dose da vacina. Então eram todas lactantes, todas tinham de 4 meses a mais de lactação, porque elas já tinham inclusive voltado ao trabalho. E nós encontramos níveis significativos de anticorpos anti o SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid-19, e os níveis mais altos encontramos na 5ª e 6ª semanas, ou seja, na 1ª e 2ª semana depois da 2ª dose. Assim, realmente é quando dá o nível mais alto. Mas 5 das 10 mães, depois de 4 meses, ainda continuavam com bons níveis de anticorpos no seu leite. A doutora Rosana Pulcinelli, da SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, trouxe números alarmantes de mortalidade materna no ano de 2020 e pediu a atenção das autoridades para esses números no ano de 2021. Eu tenho que compartilhar com vocês um dado interno do Hospital das Clínicas. A gente já atendeu em unidade de terapia intensiva 176 mulheres, gestantes ou puérperas, e a gente teve no ano de 2020 uma mortalidade de 10,5%, e a nossa mortalidade hoje aqui no HC é de 5% no ano de 2021. Então, aprendendo a lidar com a doença, a mortalidade diminuiu e não aumentou, e a gente sabe que a cepa que a gente tem circulando é a P1, então, em São Paulo, né? É uma análise que a gente precisa saber para poder dizer se essa cepa é mais grave. Não, a gente está vendo que é igual, então a transmissão é maior, o que sobrecarrega mais o sistema de saúde, isso sim, a gente tem que colocar. Também quem faz parte do cadastro único. Os primeiros a receber vão ser os aniversariantes de janeiro. Beneficiários do programa Bolsa Família começaram a receber este pagamento ontem. Hoje estão na lista quem tem o NIS, Número de Identificação Social, com final 2. As consultas podem ser feitas pelo aplicativo do Auxílio Emergencial. Anota aí, auxilio.caixa.gov.br ou também pelo consulta-auxilio.cidadania.gov.br. E agora a gente vai com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a pandemia impulsionar o plantio e importação de maconha. O aumento do consumo de drogas durante a pandemia e o fechamento das fronteiras, somados às outras restrições provocadas pela Covid-19, impulsionaram o crescimento das apreensões de drogas
e a escassez de maconha no mercado. Uma das consequências desse cenário é a alta no número de pessoas que cultivam a planta em casa para o consumo próprio e que importam a droga em suas variadas formas de países onde o produto é legalizado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Rafael Maluf. Doutor Rafael é advogado criminalista. Bom dia, doutor Rafael, como vai? Vamos falar um pouco desse tema. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, é uma TV, como eu sempre digo, muito democrática e próxima aí dos telespectadores. Doutor Rafael, bom dia também. A pandemia mudou um pouco, eu tenho uma informação que mudou um pouco a dinâmica do tráfico de drogas, né? Não sei se o senhor tem acompanhado, a informação que eu tenho é que aumentaram os preços e as apreensões, né? E como é que isso tem afetado aí o consumo no Brasil? Parece que tem gente também, pelo que a gente viu aí das informações, que até plantando em casa. Como é que tem sido isso na pandemia? Veja, nós temos um quadro antagônico, é um quadro surpreendente. Nunca foi apreendida tanta droga em nossas fronteiras. Então, o número de apreensão, em razão do aumento das fiscalizações causadas aí pelo Covid e tudo mais, ensejou numa apreensão 12 vezes maior do que o ano anterior. Por outro lado, nós temos um aumento de atendimentos pelo SUS de pacientes, enfim, internados pelo uso de entorpecentes. Então, veja, nós temos duas situações em que, por um lado, houve o aumento das apreensões em nossas fronteiras e, por outro lado, o aumento do consumo, né? Isso se dá também pelas pessoas ficarem mais em casa, não terem atendimentos coletivos aí para dependentes químicos. Então, o que nos leva a crer? Que diante do fechamento das fronteiras, né, e desse grande número de apreensões, a única hipótese aí que nós temos é que houve um aumento da produção de entorpecentes no mercado interno para que possa aí suprir a necessidade dos usuários. Entendi. Interessante, mas 12 vezes realmente é um número bem assustador. Doutor, e a pessoa, por exemplo, que o plantio, no caso da maconha em casa, né? Quais são as implicações legais? Porque me parece que não tem limite, né? Eu plantar uma plantinha ou meia dúzia, enfim, né? Exatamente, você tem toda a razão e esse é um dos maiores problemas da nossa legislação. Então, como não há critérios objetivos, né? A nossa lei traz critérios subjetivos, a pessoa que planta cannabis dentro de casa, ela poderá incorrer no crime de tráfico de drogas. O que isso significa, em resumo? Que ela poderá ser presa por um crime cuja pena vai de 5 a 15 anos de reclusão. Então, olha a gravidade disso. Quer dizer, como nós não temos critérios objetivos, tá? A pessoa sim corre o risco de ser interpretada como traficante e presa, processada, né? E poder cumprir pena de um crime cuja pena vai de 5 a 15 anos de prisão. Entendeu? Olha a gravidade disso, né, que nós temos. Agora, doutor, e a justiça ou a penalidade não tem meio termo, né? Ou é enquadrada como traficante ou não é, né? Não vai, e se a pessoa for enquadrada, não vai ter porque até então nós tínhamos, assim, na lei de drogas, o senhor podia até esclarecer um pouquinho mais, até para o consumo, uma questão de limite, ainda existe esse limite de quanto é o que se consome, quanto é que se é caracterizado como traficante, quanto é caracterizado pelo limite que, no caso de uma apreensão, caracterizar como usuário? Ainda existe esse limite na lei? Veja, não existe o limite, tá? A nossa lei não prevê critérios objetivos. Então, nós temos hoje, na nossa lei, a 11.343 de 2006, que tipifica o uso e tipifica o tráfico de drogas.
O artigo 28 prevê a conduta do usuário, tá? Que é uma conduta apenada, ou seja, a pessoa não vai presa, né? Então, se o cidadão for flagrado plantando ou na posse de determinada quantidade de entorpecente, ele poderá ser enquadrado no artigo 28, tá? Como usuário. E o que acontece numa circunstância como essa? Ele será encaminhado a um distrito policial, será lavrado um termo circunstanciado, tá? E ele se comprometerá a comparecer a uma audiência onde a pena dele poderá ser advertência, prestação de serviço à comunidade ou uma medida socioeducativa. Como não há critérios objetivos, quem determinará se ele se enquadra como usuário ou traficante é a autoridade policial. Tá? Não tem critérios objetivos de quantidade de droga. Então, vai da convicção do delegado, que verificará as condições do crime, a quantidade da droga, mesmo sendo objetiva, os antecedentes criminal da pessoa, se ela tinha profissão, enfim, vários detalhes para se chegar à conclusão de que se é usuário ou traficante. O grande problema se nós temos critérios subjetivos, a pessoa corre o risco, o usuário corre o risco de ser enquadrado como traficante. O que isso vai acontecer? Como isso vai desenrolar? Se a pessoa for presa e a conduta for capitulada no artigo 33 da lei, que é o tráfico de drogas, ela será presa em flagrante. Tá? Em 24 horas, ela deverá comparecer em uma audiência de custódia, tá? Todo esse tempo presa. E aí a audiência de custódia, ela estará na presença, obrigatoriamente, de um juiz, de um promotor e de um advogado. Então, nessa audiência, o juiz poderá colocar a pessoa em liberdade para ser processada em liberdade ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí a pessoa responderá ao processo presa, até que haja, não obrigatoriamente, mas provavelmente ela permanecerá presa até um decreto, ou absolutório, ou que identifique as condições de usuário. E aí ela será colocada em liberdade. Então, veja, em razão da ausência de critérios objetivos na nossa lei, o usuário corre o risco de ser enquadrado como traficante e ser preso, e responder o processo preso. Doutor, realmente isso é bem grave e precisa estar bem atento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o canabidiol, né? O que é o canabidiol e se a pessoa importar substâncias como canabidiol, se pode infringir a lei. Sim, sem dúvida pode infringir a lei e ainda com critérios de causa de aumento da pena, em razão de características transnacionais. Então, a lei prevê, quando há características transnacionais que ultrapassam fronteiras, a pena pode ser aumentada. Hoje, nós temos, pela Anvisa, a Anvisa que regula essa questão de importação para fins exclusivamente medicinais. Então, a pessoa não pode fazer a importação de derivados da cannabis para fins recreativos. Isso ainda é proibido, tá? Então, é para fins medicinais. Se a pessoa proceder à importação irregular dessas substâncias, ela poderá sim incorrer no crime de tráfico de drogas. Então, para importar uma substância dessa, embora eu coloque aqui no buscador, aparece aqui canabidiol em farmácias, enfim, inclusive do brasileiras. Para importar, precisa de uma receita? Veja, para importar, você precisa de autorização da Anvisa, tá? Com prescrição médica. Essa requisição pode ser feita pelo próprio paciente ou por um responsável, né? Em muitos casos é a criança que necessita desse medicamento. Então, qual é o procedimento? Você necessita de uma autorização expressa da Anvisa
para proceder à importação. E aí, você tem características de uma importação. Certo. Demora, né? O material, quando ingressado em território nacional, ele passa por uma inspeção. O preço dessa mercadoria, ele oscila em razão do câmbio. Então, veja, a pessoa que necessita, com uma certa urgência, dessa substância para um tratamento médico, epilepsia, enfim, diversas aí enfermidades, ela muitas vezes não consegue esperar o tempo da importação, tá certo? Essa é uma grande dificuldade, além do custo, que você tem aí a taxa da mercadoria indexada ao nosso câmbio. Então, o que aconteceu? Qual foi o movimento recente do nosso Poder Judiciário com relação a esses critérios de importação? Como a justiça criminal não pode regular em questões exclusivas da Anvisa, determinados pacientes impetraram habeas corpus preventivo, tá? Narrando o seguinte: em razão da morosidade e do alto custo de importação e da necessidade médica da minha filha ou própria deste medicamento, as pessoas impetraram um habeas corpus preventivo para obter um salvo-conduto. O que isso significa? Para que ela não possa ser presa em razão do plantio de pequenas quantidades de muda de cannabis. Tá? Então, essa decisão foi proferida por diversos juízes de primeiro grau, tá? E recentemente, infelizmente, nós tivemos uma decisão do STJ dizendo, olha, a justiça criminal não é legítima para regular questões exclusivamente pertinentes à Anvisa, negando o salvo-conduto a uma pessoa que precisava do canabidiol, que é uma substância proveniente da cannabis, para o tratamento de epilepsia. Pois é, exatamente. Então, hoje... Desculpa, eu coloquei aqui no buscador e explica exatamente isso, né? De uma substância usada, no caso, para epilepsia, fibromialgia. A gente está com um debate isso em Brasília, não é, doutor, sobre essa liberação dessa substância, né? E parece que está avançando. O senhor falou, então, pelo que a gente está entendendo, não há esse salvo-conduto, tanto para a questão de se plantar em casa, ainda que para uso medicinal, foi isso que eu entendi. Doutor, o senhor falou da questão da lei de drogas, às vezes conhecida como a nova lei de drogas, não é tão nova assim, que é de 2006. A gente tratou de todos esses cuidados que o senhor já explicou, não pode plantar em casa, a importação tem que ter toda uma regulação. Agora, eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho da política criminal. Como é que o senhor vê essa questão da lei de drogas? Assim, aumentou o encarceramento no Brasil, que já é alto. O senhor acha que ela vem dando soluções para essa questão do tráfico, do uso? Ou, como política criminal, deveríamos trilhar outros caminhos? Olha, com certeza deveríamos trilhar outros caminhos. Um quarto, quase um terço, né? A gente tem aí uma pequena diferenciação numérica, dos presos estão encarcerados pela lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006. O que leva ao grande encarceramento em razão dessa lei? O simples fato da nossa legislação não diferenciar o usuário do traficante, não ter uma diferenciação clara. Então, muitas vezes, o cidadão é preso em características evidentes de uso, onde não há pena privativa de liberdade. Tá? Esse é um ponto. A nossa legislação também não traz diferenciação do pequeno e do grande traficante. Então, em determinados casos, a pessoa que vende ao consumidor final pode responder pela mesma pena do grande traficante. Então, a ausência de critérios gera um encarceramento em massa gigantesco por prisões de droga, tá? E o grande, assim, eu acho que a grande questão que eu acho que deveria ser resolvida urgentemente é que haja critérios muito claros para que usuários
não sejam confundidos como traficantes e respondam a um processo e, ao final, podendo ser preso, porque a pena mínima é de 5 anos. Entendeu? Uhum. Exatamente. Só acrescentando, eu acho que muita gente não tem conhecimento, mas o simples fato também de você oferecer droga a amigos para usufruto em conjunto, sem qualquer relevância financeira, sem fins lucrativos, também seja em conduta criminal. Entendi perfeitamente. Dr. Rafael Maluf, advogado criminalista, nos atualizando aí sobre a questão do tráfico de drogas e da importância de se estar atento ao plantio, que há uma dedução aí de que esse plantio tenha aumentado. E o senhor trouxe um número muito importante aqui de uma ampliação de 12 vezes nas apreensões de drogas. Então é preciso estar muito atento. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, já deixar o convite para próximas participações aqui. Muito obrigado. Eu agradeço e é sempre um prazer. Muito obrigado. Olha, o Instituto Butantan entrega hoje mais 2.200.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Com isso, o centro de pesquisa chega a 502.200.000 doses. Esta é a quarta e última remessa ao PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Agora depende da chegada de novos insumos, o IFA, insumo farmacêutico ativo, previsto para a semana que vem para a retomada da produção do imunizante. Um novo lote de 6.000 litros de IFA é o bastante para a produção de mais de 10 milhões de doses, que deverá chegar a São Paulo na semana que vem. Este contingente cobre o previsto de entrega para julho. O governo paulista e o Butantan garantem que não vai haver falta nem atraso das vacinas, que vem a prejudicar o calendário do Programa Nacional de Imunização. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou o aumento da taxa Selic em 0,75 ponto percentual. É a terceira alta consecutiva dos juros básicos, que estão agora em 4,25% ao ano. Os sinais são de que a elevação não vai parar por aí. A decisão do Banco Central é de conter a alta inflacionária no Brasil, no contexto de retomada da atividade econômica do país. E o deputado Marcos Damasio, do PL, solicitou ao governo do estado a abertura de mais bolsas de auxílio-desemprego do programa Emprego e Renda para atender os municípios que sofrem com a alta do desemprego. O programa, que é realizado em parceria com as prefeituras, oferece um contrato de 9 meses com uma bolsa auxílio de R$ 330 e seguro contra acidentes, além de acesso a cursos de qualificação. O parlamentar destacou que a pandemia tem ceifado muitos empregos e as pequenas cidades sofrem mais com esta situação. Além disso, neste momento, o programa traria uma oportunidade para essas pessoas ganharem seu dinheiro de forma digna e passar por um processo de qualificação profissional, ressaltou o parlamentar. O deputado disse também que o importante é reduzir o impacto social, psicológico e financeiro da população mais carente. Após alguns dias de negociação, o Senado Federal aprovou ontem, por 42 votos a 37, o texto principal da medida provisória 1031 de 2021, que permite a privatização da Eletrobras. Agora, a MP será encaminhada novamente para a Câmara, onde os deputados federais terão a próxima terça-feira, até a próxima terça-feira, dia 22 de junho, para analisar a matéria antes que ela perca a validade. A aprovação no Senado se deu após diversas mudanças realizadas pelo relator, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, em busca de acordo. Mesmo assim, durante a tarde de ontem, até mesmo parlamentares da base do governo federal tentaram adiar mais uma vez a votação, com receio de não haver votos suficientes para aprovar a matéria. Um estudo realizado nos últimos 12 meses pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro revelou que o isolamento, combinado com tristes notícias sobre a pandemia de Covid-19, elevou em 90% os casos de depressão no Brasil. Nesse contexto, o livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da psicóloga americana Lori Gottlieb, vendeu mais de 40 mil cópias no país desde agosto de 2020 e se tornou um best-seller. Na obra, a autora reflete a respeito da prática da terapia, incluindo tabus e mitos e o impacto da crise do novo coronavírus na psicologia das pessoas.
Segundo a psicóloga, a pandemia nos fez dar mais atenção para a saúde mental. E o deputado Murilo Félix do Podemos encaminhou à Câmara Municipal de Limeira 21 ofícios aos vereadores e informou que vai destinar recursos de emendas parlamentares no total de R$ 1 milhão. O parlamentar pediu que cada vereador indique a finalidade do valor a ser destinado no total de R$ 50 mil para cada. Porém, existe a possibilidade de fazer uma destinação conjunta para os investimentos maiores, como saúde, infraestrutura e a causa animal. E, além disso, o deputado destinou mais R$ 3 milhões de emendas complementares para a saúde. O envio do recurso vai beneficiar 16 cidades. Já foi autorizado pelo governo estadual. O deputado Roberto Moraes, do Cidadania, foi ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para a reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia. Na ocasião, foi anunciada a liberação de uma emenda no valor de R$ 950 mil para a recuperação da estrada vicinal Ayrton Senna, no município de Charqueada. O parlamentar estava com o vice-prefeito Jonas Júnior e outras autoridades da cidade. Roberto Moraes reforçou a felicidade que é levar uma emenda para o município onde nasceu, já que são 22 anos trabalhando como deputado e buscando todas as oportunidades de trazer recursos que dão mais tranquilidade para os prefeitos e cidadãos, destacou o parlamentar. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, confirmou a liberação de mais de R$ 1 milhão para a compra de viaturas às unidades do Corpo de Bombeiros da cidade de Amparo, Bragança Paulista, Atibaia e Serra Negra. O parlamentar disse que a expectativa é de que a liberação já ocorra no início do próximo semestre, conforme reivindicação apresentada ao governador João Dória e ao vice Rodrigo Garcia. Ele destacou ainda que estas viaturas serão fundamentais para os profissionais da corporação. Edmir Chedi também destacou a importação de viaturas às polícias civil e militar, disse que o governo estadual, com a aprovação da Lesp, está comprando mais viaturas e equipamentos. Existe a licitação para a compra de veículos blindados que vão chegar às cidades no interior do estado. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, do Republicanos, esteve na cidade de Franco da Rocha para entregar ao prefeito Nivaldo Santos kits esportivos que destinou por meio de indicação à Secretaria Estadual de Esportes. Os kits são compostos por bolas de vôlei, basquete, futebol de campo, futebol society, futsal, handebol, além de raquetes de frescobol, baralho, dominó e mesa para jogo de damas. O parlamentar também entregou ao prefeito R$ 200 mil em emendas que serão destinadas para a área de infraestrutura. E agora a gente vai falar sobre o projeto de lei 819 de 2019. Esse projeto trata da divulgação dos custos e da base para a formulação das tarifas do transporte público urbano por ônibus em todos os municípios do estado e também do sistema de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Jeremias, né? Aqui, Jeremias, exatamente. Tudo bem, Jeremias? Bom dia a você, aos nossos internautas, bom dia aí aos nossos telespectadores da nossa rádio TV Alesp, Rede TV Alesp. Deputado, o senhor é autor do projeto de lei 819 de 2019, né? E diz que trata da população que utiliza transporte público, não sofra com aumento de tarifas e defende que só aconteça o reajuste com uma exposição clara das planilhas de custos. O senhor pode explicar um pouquinho esse projeto, por favor? Veja bem, como é que é feito os reajustes no transporte público hoje? De qualquer maneira, sem exposição nenhuma das tomadoras do serviço, seja da capital ou do Estado, de qual realmente é o custo real, qual que é a sua margem, né, para poder oferecer esse serviço aos trabalhadores e às trabalhadoras. Uhum. E o custo da passagem de ônibus, do transporte, ele pesa, né? Ele pesa no salário dos trabalhadores, entendeu? Então, esse é um dos motivos que nós apresentamos esse projeto, né? Veja bem, eu trabalhei, Jeremias, por muito tempo no setor privado, né? Eu utilizei muito tempo de transporte público.
Então, eu trabalhei 11 anos na indústria de móveis, aí eu utilizava o transporte público. Depois eu trabalhei 30 anos em montadora, onde você tem um serviço de fretamento, né? De transporte, né? Que te pega próximo da sua casa e te leva até a empresa e depois te devolve na sua casa. Nem todas as empresas têm condições de fazer isso. Uma empresa pequena não tem condições de fazer isso, as empresas grandes têm. Então, o que precisa fazer as nossas autoridades, governos e prefeitos, né? É entrar para fornecer serviço a baixo custo para a população de baixa renda. Entendi. Deputado, eu estou entendendo, então, que esse projeto, eu dei uma lida no projeto, hoje tudo que a gente compra tem muito mais informação, até por conta da tecnologia, né? A gente compra qualquer produto, está tudo lá, explico, inclusive o imposto. Eu estava lendo o projeto do senhor aqui, por exemplo, especificar nessa planilha custo de capital, depreciação, impostos, dados operacionais. Então, seria mais ou menos ter um cartazinho lá, falar, a passagem custa, por exemplo, R$ 4,40. R$1 imposto, 50 centavos disso, custo operacional. Aí, porque são consumidores como qualquer outro produto. Aí ele vai ter uma visão mais clara. Basicamente é isso. É isso. Por exemplo, o uso de um ônibus, quando ele começa a passar de 5 anos, 6 anos, 10 anos, ele vai depreciando, né? Uhum. E as empresas, na sua contabilidade, ela deprecia os equipamentos. Isso é regra contábil, é regra administrativa. Só que os caras vão lá, tomam um serviço do Estado ou da Prefeitura e não apresenta nada, sabe? Cobra por quilômetro, sabe? Você não tem aquela lógica dos trabalhadores ter acesso a essas informações. Então, nós apresentamos um projeto em função disso, tá bom? Muito bom, até porque hoje a gente tem os aplicativos, a gente tem todas as informações, quantos quilômetros, quanto gastou, tudo direitinho, né? Deputado, o senhor, e esse projeto o senhor tem conversado com outros parlamentares, tem recebido o apoio da população, enfim, como é que está o trâmite dele? Nós estamos debatendo esse projeto e a ideia é, em algum momento, apresentar ele, vai entrar no regime de preparar direto para Congresso e comissões, né? E para o plenário para ser aprovado, né? Achamos que é um projeto que não terá grandes resistências, a não ser aqueles que defendem os empresários o tempo todo, que os empresários nesse país nesse estado parecem uma coisa sagrada, né? São intocáveis, né? Então nós temos um cuidado, mas acho que na grande maioria dos deputados o projeto tem sensibilidade. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre pandemia e emprego, né? Nós já estamos no meio do ano, temos visto aí fábricas fechando, um dos exemplos foi a fábrica da Ford, né? Como é que o senhor vê essa questão? São 14 milhões de desempregados no Brasil, né? Mas a partir de São Paulo, o que pode ser feito? Como é que o Partido dos Trabalhadores tem olhado para essa questão? Veja bem, Jeremias, o problema do desemprego, ele já vinha antes da pandemia. A pandemia só ajudou a aprofundá-lo. Ou seja, nós íamos entrar em janeiro de 2020 com a economia baixíssimo crescimento, quase que negativo, sem geração de emprego, sem geração de nada. Aí vem a pandemia, que vem desde o final de 2019, se aprofunda aqui a partir de fevereiro e março, e aí começa a girar em alguns setores, né? Em alguns setores gera um problema gravíssimo. Se você pegar o setor de serviços e comércio, por exemplo, é um setor que, né, você teve a perda, fechamento de lojas, né? 135 mil lojas lá no ano passado. Né? Eu ainda nem levantei todos os dados ainda, eu estava fazendo um levantamento aqui, mas, por exemplo, levou ao fechamento de mais de 135 mil lojas, né? E a perda de 500 mil empregos no segundo trimestre, né? Segundo a Confederação Nacional do Comércio Varejista do país, aqui no país, né? Então, quer dizer, são setores que impactou muito, porque você tem que fazer o isolamento social, você não tem uma política de crédito. O governo federal fez um projeto chamado BEM, né? Onde os empresários do Simples, que fatura até R$4,8 milhões no ano, poderia utilizar, inclusive com o governo pagando 100% do benefício. Só que o governo faz esse projeto por 4, 5 meses. Quando o governo encerra esse projeto,
aí resta a dívida para o pequeno e micro e médio empresário. Então, o que é isso? Vamos entender o que nós estamos falando. Foi imaginar que o governo de São Paulo tivesse feito uma política de crédito. O João Dória tivesse feito isso. Então, alguém que tivesse uma lanchonete, que tem lá 10 empregados, vai lá e toma tantos R$1.000 de crédito para poder manter os empregados ali, usa o programa do governo federal, chamado BEM, que dá lá, se você utilizar o programa por 5 meses, dá 5 meses de estabilidade. Só que no final de 5 meses, o governo encerra o programa, o empresário ficou com a brocha na mão, porque ele ficou com uma dívida para pagar, tem que dar mais 5 meses de garantia, que é justo, tem que dar garantia, já que ele utilizou um bem do governo. E aí, como o plano é temporal, é um pedaço de tempo, né, gerou esse grande problema. Quando você vai para as grandes empresas, né, vamos usar aqui as montadoras, vamos usar Petrobras, vamos usar Johnson & Johnson, vamos usar, sei lá, as grandes indústrias de máquinas, de autopeças, de montadoras, do setor eletroeletrônico, esses caras têm um outro poder de negociação. Eles, antes de entrar nesse processo, de usar até o benefício do governo, eles usam outros mecanismos que a fábrica tem condições de usar, por exemplo, como férias coletiva, licença remunerada, banco de horas, junta um pacote de feriados e faz uma folga coletiva, depois vê como compensa isso. Empresa pequena não tem essa condição, né? Empresa que mais gera emprego nesse país, né? Quem mais gera emprego nesse país são as empresas pequenas, né? Principalmente no setor de serviços de comércio, né? Então, a pandemia ela aprofundou a crise do desemprego, né? O governo, se tivesse mantido, né, de imediato o distanciamento social, né, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, o uso de todos os procedimentos de higienização, né, o uso do isolamento social, comprado de imediato a vacina, né, a partir de setembro do ano passado, chegou a ser oferecido para o governo brasileiro algo em torno de 700 milhões de doses de vacina, né? O deputado federal Alexandre Padilha dizia isso a semana passada, numa entrevista na Globo News, e vocês estão acompanhando a CPI, e o governo não comprou essas vacinas, né? Então, nós já teríamos saído, né, se tivesse vacinado. Só a população prioritária, que são 77 milhões de brasileiros, entre idosos, trabalhadores da saúde, trabalhadores, toda a frente de saúde, trabalhadores do transporte, dos frentistas, né? As pessoas que foram chamadas de área essencial, mais as pessoas com comorbidade, mais as pessoas com a questão da idade, se já houvesse sido vacinado todo esse pessoal com as 2 doses, você teria 77, 78 milhões de brasileiros já vacinados. Com mais uns 30% que você vacinasse aqui, da outra população, você já teria atingido um patamar de começar a fazer a imunização de rebanho pela vacina. A imunização de rebanho se faz pela vacina. E a questão da economia estaria sendo debatida num outro patamar. O governo fez 4 parcelas, emergencial de R$600, depois acrescentou mais 4 de R$300, encerrou. Botou todo mundo ter que correr para a rua, quem vende pano de prato no semáforo, quem vende bala, quem vende doce, quem vende aquelas araras carregando carregador de celular, capa de volante, essas coisas, porque é o tamanho do desemprego no Brasil. Nós temos a última pesquisa da PNAD contínua, 32 milhões de pessoas subutilizadas no Brasil. O que é isso? São 32 milhões de pessoas que estão trabalhando abaixo de 40 horas. O que é isso? É a pessoa que trabalha meio-dia numa semana, um dia na semana, passa por esse problema. Aí você tem mais 6 milhões de desalentados, que são pessoas que estão desempregadas há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para de procurar emprego. Aí você teve a demissão de 14 milhões e 800 mil pessoas, é onde chegou o nosso patamar de demissão. Então, Jeremias, esse é o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Por outro lado, os governos estaduais, o governo João Dória aqui foi um fracasso, né? Ele não fez um programa, com exceção agora do chamado Bolsa do Povo,
que vai gerar subempregos para 20 mil trabalhadores, pais de alunos, pais e mães de alunos da escola pública no estado de São Paulo, que pode gerar aí uma renda de 450 até um salário mínimo, entendeu? E que ele falava que era 100, que ia gerar 100 mil empregos, mas quando nós fomos olhar o programa que ele apresentou, 600 milhões de R$1 bilhão já estava dentro do orçamento, onde ele juntou esses 600 milhões com mais 400 milhões adicionais para poder criar esse programa chamado Bolsa do Povo, que é uma geração de emprego, expondo ainda mais famílias à contaminação. Deputado, o senhor estava falando e eu estava pensando aqui, esses dias eu encontrei, vi um motoboy que foi entregar um produto para uma vizinha, fiquei conversando com ele, eu falei, você não é de aplicativo. Ele falou, rapaz, aplicativo, eles dão umas metas para a gente, eu tenho que correr o dia inteiro, minha moto é alugada, e às vezes eu já trabalhei com aplicativo de carro também, e aí eu pago o pneu, eu pago o aluguel do carro, eu pago a gasolina, e depois eu trabalho 14 horas por dia. Para onde está sendo empurrado, deputado? A gente falou no caso aqui do fechamento da Ford, essa massa de pessoas, e como é que o senhor vê a solução aí dentro desses ingredientes de vacina, de auxílio emergencial? Porque o que a gente vê na prática assim, são essas pessoas indo para subempregos e é o último caminho que a pessoa tem aquela moto ali para entregar alguma coisa, né? E a gente viu reforma trabalhista, por exemplo, que as pessoas falam, eu trabalho, mas se eu me acidentar, eu estou por minha conta, né? Então, como é que o senhor vê esse coquetel de coisas aí na atual situação? O que a gente pode acelerar, seja na vacina, no auxílio, na reforma trabalhista, para a gente, porque a população precisa ter urgência, né? Veja bem, Jeremias, todo mundo fala que quer retomar o crescimento da economia no Brasil. Não existe país, em lugar nenhum do mundo, país que você retome o crescimento da economia sem geração de emprego. E as reformas que foram feitas no ano de 17 e 18 foram reformas para precarizar cada vez mais os direitos. Reforma trabalhista que entrou em vigor em 11 de 11 de 2017, que era para gerar 3 milhões de emprego, gerou mais de 4, 5 milhões de desempregados com carteira assinada, que os empresários demitem, porque depois pode contratar com salário menor, nessa expectativa, passa 90 dias, começa a contratar com salário menor. Vai afundando a economia, vai aprofundando a crise do desemprego. Fechamento de algumas indústrias. As indústrias aqui do Brasil, da década de 60, 70, 80, rumo até 2010, não existirão mais as grandes indústrias. Você vai ter as pequenas startups, você vai ter a geração de emprego no serviço e no comércio. A nossa indústria, as nossas 3 indústrias aqui no Brasil são muito pequenas, a participação delas no PIB. Qualquer lugar do mundo você tem 3 tipos de indústria, que é a indústria da construção civil, a indústria do agronegócio, né, e a indústria de transformação. A de transformação vai desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até a construção de aviões ou das mais altas tecnologias que nós temos hoje desenvolvido com a inovação tecnológica. Essa é a indústria da transformação, né? Construção civil todo mundo conhece, e o agronegócio está ligado à produção de grãos, de frigoríficos, de sermos um dos maiores produtores de carnes do mundo, né? Principalmente na proteína animal de origem da vaca, do boi. Nós somos o maior produtor do mundo. Então, essas 3 economias, num país do tamanho do Brasil, essas 3 indústrias tinham que representar, no mínimo, 25% do PIB brasileiro. Porque isso combina crescimento de produção, produtividade, competitividade e geração de emprego. Mesmo com o avanço da tecnologia, você acaba gerando grandes empregos. Essa indústria hoje, somado às 3 hoje no Brasil, ela não chega a 13% do PIB brasileiro. No estado de São Paulo, só a indústria de transformação, até 1995, ela foi algo em torno de 59% no estado de São Paulo. Só a indústria de transformação. Quando você botava a construção civil mais o agronegócio, chegava em quase 70% no estado de São Paulo. Hoje ela está em 30% aqui no estado de São Paulo. Se somar as 3 indústrias, hoje dá 30% no estado de São Paulo.
metade do que nós éramos, menos da metade do que nós éramos em 1995. Porque o Estado de São Paulo perdeu muita indústria em função da guerra fiscal. Então, Jeremias, nós não temos, os nossos dirigentes nacional e mesmo os estaduais, não têm uma política de crescimento, política industrial. O Estado de São Paulo não tem política industrial. O Brasil não tem política industrial. A burguesia nacional, né, a nossa burguesia brasileira, né, que poderia lá no passado ter feito um investimento muito forte, disputado realmente os grandes mercados, né, criar empresas multinacionais aqui, brasileiras, que seriam multinacionais, que iam produzir em outros países. O ataque, né, da Lava Jato em cima das nossas grandes construtoras, que nessa parte nós éramos bons, nós éramos o maior da América Latina e concorríamos com as grandes construtoras do mundo afora, né, e elas foram totalmente atacadas, os donos roubaram pra caramba, estão livres, estão soltos, e as empresas quebradas, né? E aí vai de Odebrecht, AS, Camargo Correia, Mendes Júnior, são tudo grandes construtoras, muito forte, desde a década de 50, 60, 70, e foi crescendo por aí afora. Então, assim, quem é que nós tínhamos que tinha um pouco essa cara de empresa que disputava um mercado internacional? As grandes construtoras. Acabou, né? Em função de toda a crise que teve na Lava Jato, de toda a roubalheira que teve. Bom, então é isso. Então é necessário que as autoridades do país chamem um grande debate nacional, dizem assim, não, vamos desenvolver as nossas 3 indústrias. Nós somos um país, temos 4 estações no ano, nós somos um país que tem a maior reserva florestal do mundo, com a maior biodiversidade do mundo, com um dos maiores rios do mundo, o Rio Amazonas e outros, São Francisco e outros, né? O país está azeitado, o país tem condições hoje, né, de preparar para ter um polo industrial muito forte. Porque só o serviço e comércio, e mais o setor público, mais o setor financeiro, mais o setor, o terceiro setor, que aí são as ONGs, as associações, sindicatos, o CIPS, tá? Não consegue sustentar um país com 216 milhões de habitantes. Então, tem que ter uma indústria muito forte. Esse país tem que voltar a ter uma indústria que seja tipo a Alemanha, 27%, 28% do PIB da Alemanha é de origem da indústria, do setor produtivo. Correto. Né? Então, Jeremias, é um debate a ser feito, um debate muito grande, que vai exigir, não é com esse governo genocida que está aí, nós vamos conseguir isso, né? É muito difícil, não tem política industrial na cabeça, não tem nada, contra a ciência, é terraplanista, é obscurantista, é negacionista, né? Então, mas uma hora isso vai passar, provavelmente, pela disputa das eleições de 2022, né? Quem é que vai retomar, vai governar esse país, defender o Estado Democrático de Direito, defender o crescimento do setor produtivo. Quem é privilegiado nesse país aqui é o setor financeiro, ganha dinheiro na crise. Quanto é que o governo colocou no setor financeiro em 2020? 1,3 bilhões de reais para o setor financeiro, para os banqueiros. Então, Jeremias, e para fazer o pacote do auxílio emergencial, gastou próximo de 100 bilhões de reais, e choramingando, que foi o que ainda segurou um pouco a economia no patamar que nós estamos hoje. Correto. Eu quero agradecer bastante o deputado Teonílio Barba, participando ao vivo aqui na Rede Alesp, no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado mais uma vez por sua intervenção, deputado. Obrigado, Jeremias. Bom dia a você, a todos os nossos ouvintes aí da rádio, da Rede Alesp, da TV Alesp, da TV Alesp, né? Desculpa, falei errado. Então, bom dia para todos, tá bom? Muito obrigado. E vamos vacinar. Com certeza. Deputado Teonílio Barba vai fazer uma análise aqui da conjuntura econômica, da desindustrialização, falou sobre vacina, sobre o seu projeto de lei, sobre mobilidade urbana aqui na cidade de São Paulo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
Você acompanha